Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 24 de maio. Mais de 20 pessoas morreram, sendo uma moradora vítima de bala perdida durante confronto da polícia com traficantes na zona norte do Rio. Ex-prefeito de Unai volta ao banco dos réus no caso da chacina que matou 4 pessoas no noroeste de Minas. Câmera de segurança registra uma imagem impressionante no Ceará. Um homem escapa de ser esmagado por um caminhão desgovernado. E ainda, o filme O Pagador de Promessas completa 60 anos da premiação em Cannes. Agora no Brasil TV. Mais de 20 pessoas morreram numa operação policial na Vila Cruzeiro, comunidade da zona norte do Rio. A polícia afirma que pelo menos 11 eram suspeitos. Um dos mortos é uma moradora de uma favela vizinha. Vídeos enviados por moradores mostram que ainda estava escuro quando blindados da Polícia Militar entraram na comunidade. 4 horas da manhã começou a operação aqui na Vila Cruzeiro, muito tiro, mas muito tiro mesmo. Os policiais da volta entraram aqui com blindado, vários carros. E a bala tá comendo. Amanheceu e a preocupação dos moradores só aumentou. Fomos acordados assim, com tiros, muitos tiros rajados, entendeu? Fui com as crianças dentro de casa, nervosa, porque eu tinha que sair para trabalhar, eu saí para 6 horas, 6 horas. Não consegui trabalhar. Estou até agora sem dormir, já são quase 9h30, né? Desde 3h30 mais ou menos que eu ouvi os primeiros tiros e fogos. A gente fica preocupado, né? Porque a gente tem que sair cedo para o trabalho, tudo, e é bastante complicado. A operação conjunta das polícias Militar e Rodoviária Federal tinha como objetivo localizar chefes da facção criminosa que domina a Vila Cruzeiro, favela do Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Segundo a investigação, traficantes de outras favelas do Rio e até de estados do Norte e do Nordeste também estão escondidos na região. A gente vê movimentação policial na parte mais alta da comunidade, né, onde estão essas casas aí, essas vias aí que vocês estão vendo. Essa via aí é uma das principais de acesso à parte alta da Vila Cruzeiro. As unidades de saúde da prefeitura não receberam novos atendimentos. As escolas estaduais abriram, mas poucos alunos apareceram, segundo a Secretaria de Educação. 32 colégios da rede municipal ficaram fechados, com aulas apenas pela internet. Pouco depois das 6 horas da manhã, veio a confirmação da morte de uma moradora. Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, levou um tiro dentro de casa, na Chatuba, favela vizinha à Vila Cruzeiro. Nas primeiras horas da manhã, a Polícia Militar trouxe 10 mortos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, o mais perto da Vila Cruzeiro e referência no Rio para pacientes baleados. Outros 2 feridos por tiros estão internados aqui. Os 2 estão sob custódia da polícia. Um agente da Polícia Civil que foi fazer uma perícia na Vila Cruzeiro também se feriu, mas está bem. A PM afirma que esses 10 mortos eram suspeitos de envolvimento com o tráfico. Parentes foram até a porta do hospital. Numa coletiva, a Polícia Militar lamentou a morte da moradora. Disse que a operação foi planejada há meses, com o apoio também da Polícia Federal. Os criminosos se prepararam para essa ação. Então, dentro daquela energia que foi dispensada por eles, nós atuamos da forma necessária para cessar toda a agressão. A área ainda tem um problema de estabilidade, pelo tamanho que ela apresenta, e nossas equipes ainda estão no terreno atuando. Os agentes apreenderam 13 fuzis, 4 pistolas, granadas e drogas. No fim da manhã também houve tiroteio no complexo de favelas vizinho, o Alemão. E o Guilherme Peixoto acompanhou a entrevista coletiva da Polícia Militar do Rio. Durante toda a tarde, policiais militares e policiais rodoviários federais continuavam na comunidade à procura de bandidos. E a cena se repetiu. Mais feridos chegaram ao hospital. Segundo a PM, a moradora que morreu, Gabriele Ferreira da Cunha, vivia numa comunidade vizinha, onde não havia operação hoje. Na versão da PM, o tiro foi disparado a longa distância e atingiu a moradora dentro de casa.
Na entrevista coletiva, a PM reafirmou que os 10 homens que também morreram hoje de manhã são considerados suspeitos. 9 foram identificados até agora. Um deles é do Pará, outro do Amazonas, segundo a polícia, e estavam escondidos na favela aqui no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o objetivo da operação era localizar e prender chefes do tráfico de drogas da Vila Cruzeiro e também bandidos de outros estados que estão escondidos naquela região. Os investigadores disseram que a quadrilha se fortalece com base em roubos de carga e que o setor de inteligência observou durante a madrugada uma movimentação atípica desses bandidos, o que poderia sugerir uma invasão a outra favela. Por isso, a polícia decidiu agir. Essa manhã, durante a operação, um helicóptero da Polícia Militar foi atingido por 3 tiros, mas nenhum agente ficou ferido. Guilherme Peixoto, do Rio de Janeiro, para o Brasil TV. E à tarde, a direção do Hospital Getúlio Vargas atualizou o número de mortos para 21 vítimas, além da moradora atingida por uma bala perdida. A Polícia Militar do Rio disse que encerrou a operação por volta de 5 horas da tarde. A cobertura completa daqui a pouquinho no Jornal Nacional. 18 anos depois do crime que ficou conhecido como a chacina de Unai, Antério Mânica, ex-prefeito da cidade, volta ao banco dos réus. Ele é acusado de ser um dos mandantes da morte de 3 fiscais do trabalho e de um motorista. Auditores fiscais do trabalho de várias partes do país foram ao prédio da Justiça Federal em Belo Horizonte para acompanhar o julgamento. Eles estavam com camisetas e cartazes, lembrando que o caso, conhecido como Chacina de Unai, completou 18 anos sem que os responsáveis pelo crime estejam presos. Estamos na luta há 18 anos para vermos os mandantes da chacina cumprindo pena, serem punidos. É uma chaga que não se fecha. Foram assassinados porque não se dobraram ao poder econômico, eram colegas que cumpriam a missão constitucional da inspeção do trabalho de combater o trabalho escravo, de combater o trabalho infantil, de fiscalizar o verdadeiro cumprimento da legislação trabalhista e garantir ambientes seguros de saúde e segurança no trabalho. Por isso foram brutalmente assassinados. O julgamento dessa terça-feira é do fazendeiro e ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, acusado de ser um dos mandantes da chacina. Ele já havia sido condenado em 2015 a 100 anos de prisão, mas em 2018 o Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a condenação e determinou a realização de um novo julgamento. Os desembargadores acataram o argumento de que as provas do processo eram insuficientes, o que é contestado pelo advogado assistente de acusação. O entendimento dos jurados do júri anterior foi absolutamente dentro da prova e, portanto, dentro do direito. A não solução desse crime gera um clima de terror, de medo, de insegurança, de receio. E é isso que a gente precisa acabar isso hoje, esta semana, definitivamente. O crime foi no dia 28 de janeiro de 2004, no trevo da cidade de Unai, no noroeste do estado. A equipe do Ministério do Trabalho fazia uma fiscalização de rotina em lavouras de 14 municípios da região. O motorista, Ailton Pereira, contou que ele e 3 auditores fiscais foram parados numa estrada de terra por volta das 8h30 da manhã. 2 homens pediram informação, depois anunciaram o assalto e começaram a atirar. Ele conseguiu dirigir até a estrada principal, onde foram socorridos por um fazendeiro. O motorista morreu a caminho do hospital. Também foram mortos os fiscais João Batista Lage, Erastóteles Gonçalves e Nelson José da Silva, que já havia denunciado ao Ministério Público que vinha sofrendo ameaças de morte. O Ministério Público Federal também alegou ter provas suficientes do envolvimento do ex-prefeito com a chacina. Entre elas, uma ligação telefônica da fazenda dele para o município de Formosa, em Goiás, onde morava um dos pistoleiros. E também documentos do Detran confirmando que o carro visto em um encontro com os executores um dia antes do crime era igual ao da mulher do ex-prefeito e o único com essas características na cidade. Em 2013, a Justiça condenou os 3 homens apontados como os executores. A pena do trio somou mais de 220 anos. Rogério Alan Rocha Rios, Erinaldo de Vasconcelos e William Gomes de Miranda já estavam presos antes da condenação.
2 anos depois, Norberto Mânica, irmão do ex-prefeito Antério Mânica, também acusado pelo Ministério Público Federal pela chacina, foi condenado a 100 anos de prisão. Com ele, na mesma sessão, foi condenado a 96 anos o empresário José Alberto de Castro, apontado como intermediário. Eles puderam recorrer em liberdade. Hugo Pimenta, outro empresário envolvido, fechou acordo de delação premiada. A pena dele foi reduzida de 96 para 47 anos. Está presa a mulher que fez ofensas racistas contra uma passageira e uma cobradora de ônibus negras no Distrito Federal. Segundo a polícia, a idosa tem 22 passagens por injúria racial. A gente fez uma consulta no site do Tribunal de Justiça, uma consulta aos processos que estão disponíveis para essa consulta pública, e em nenhum dos casos que viraram processo na Justiça, essa mulher foi punida. Todos os casos foram arquivados. Segundo essa consulta pública, são ao menos 4 processos em que Leila Gomes de Oliveira, de 71 anos, aparece como ré em casos de injúria racial. E em todos esses casos, ela não foi condenada. O processo foi arquivado ou porque prescreveu o prazo, ou seja, acabou o prazo para punição, ou porque as vítimas não prosseguiram com esse processo na Justiça. Ontem a idosa foi presa após proferir ofensas racistas contra essas 2 mulheres no ônibus, e ela foi presa em flagrante. A Polícia Civil estipulou uma fiança de R$5.000 que não foi paga. Segundo o delegado do caso, ela continua presa e foi transferida hoje para a carceragem da Polícia Civil, onde aguarda pela audiência de custódia. A gente não conseguiu contato nem com a defesa, nem com a família dessa idosa de 71 anos. O motorista parou no terminal do Cruzeiro ontem para que ele e a cobradora fossem ao banheiro e para pegar mais passageiros. Foi nessa hora que, segundo testemunhas, a idosa começou as ofensas racistas. Primeiro contra a cobradora, que é negra. Depois contra a Edilane, que aguardava no ônibus. Eu falei que ela não poderia falar daquela forma, que eu também era negra. Ela falou que eu também era uma macaca, que a gente preto tinha que servir ela. Aí ela já tirou da bolsa um contra-cheque, dizendo que recebia R$13.000 por mês, tirou cartões de banco e começou a mostrar dentro do ônibus, dizendo que a gente preto só queria tirar o dinheiro dela, que a gente só tá no mundo para servir ela. A Edilane começou a filmar e reagiu. Nojenta, racista, você não respeitou a cobradora que tá no trabalho dela, você não me respeitou com um bebê de colo, você entrou já chamando os outros de macaco. A PM escoltou o ônibus até a delegacia da Asa Norte, onde a idosa foi presa em flagrante. A Aviação Pioneira repudiou o episódio e se solidarizou com as vítimas. Na delegacia, a polícia verificou que Leila Gomes de Oliveira tem 22 passagens por injúria racial. Nem todas viraram processo na Justiça. Os 4 que estão disponíveis para consulta pública foram arquivados. Em um deles, a injúria racial foi contra uma vizinha negra. Leila Gomes de Oliveira fechou um acordo para suspender o processo em 2018 e pagou R$1.000 à vítima para reparação de danos. E você vai ver agora uma imagem impressionante. Sabe aquela expressão, nasceu de novo? Então, olha o que aconteceu no Ceará. Olá, olha, esse caso surpreendente aconteceu na manhã de segunda-feira, no município de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O homem, identificado como José Valmir Freires, de 37 anos, estava aguardando na calçada para entrar na casa de um cliente. Ele trabalha como técnico em rastreamento veicular. Foi quando um caminhão vinha na via Rua Manuel Moreira Lima. A carga acabou presa numa árvore e o veículo saltou na direção de Valmir, que por muito pouco não ficou imprensado entre o caminhão e o portão. Ele conseguiu escapar com apenas escoriações leves nos braços, nas pernas e também no peito, e foi para o atendimento. 2 homens estavam dentro do caminhão e também não sofreram nenhum tipo de ferimento. O Departamento de Trânsito Municipal de Maracanaú foi até o local e constatou que o veículo que transportava material reciclável não estava regularizado, apresentava problemas na documentação. Por isso, o caminhão ficou apreendido. Quanto ao Valmir, depois de sair da unidade hospitalar e realizar exames, pôde voltar bem para casa, com um bom estado de saúde e com essa expectativa de que nasceu literalmente de novo. Kilvia Muniz, para o Brasil TV. Que baita anjo da guarda, né?
Agora a gente vai falar de um problema, aliás, problema que a gente falou aqui no Brasil TV ontem. 2 crianças morreram na fila de espera por uma vaga de UTI pediátrica no Recife. Ontem falamos sobre isso e a situação não melhorou. Danilo César é quem atualiza pra gente. Olá pessoal, a situação pela espera por vagas de UTI de crianças e bebês aqui no estado de Pernambuco tem se agravado. De acordo com a Secretaria de Saúde do estado, 2 crianças morreram ontem e hoje. A bebê que morreu hoje, ela tinha 1 mês de vida. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento aqui da região metropolitana e aí não resistiu. Foi diagnosticada com bronquiolite viral aguda. Ela foi enterrada em Moreno, uma cidade que fica na região metropolitana. Também ontem, aqui no Recife, foi diagnosticada outra criança com bronquiolite viral aguda. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e também morreu. Mortes confirmadas pela Secretaria de Saúde, justamente porque as 2 crianças elas precisavam de uma UTI neonatal e não tinha vaga. De acordo com o Ministério Público de Pernambuco, que acompanha a situação aqui da saúde do estado, 73 crianças estão na fila de espera pela vaga de UTI e 15 bebês. Outras crianças também que a gente vem acompanhando ao longo dessa semana, mesma situação, estão internadas numa unidade de saúde, no Hospital Barão de Lucena, que é referência no atendimento pediátrico, também à espera de leitos de UTI. Pelo menos 20 crianças nessa unidade de saúde, no Hospital Barão de Lucena, estão à espera de leitos de UTI. O fato é que o Ministério Público está em cima da Secretaria de Saúde para que abram mais vagas. A Secretaria disse que tem 136 leitos de UTI infantil aberto aqui no estado e vão abrir mais 40, 20 esta semana e 20 até a próxima semana. Isso para facilitar então e conseguir dar acesso a essas crianças aos leitos de UTI, tanto aqui na região metropolitana como também no interior do estado. Danilo César para o Brasil TV. E você viu aí o Danilo, né, usando guarda-chuva e tudo na reportagem? Pela manhã, a chuva até deu uma trégua em Pernambuco, mas Recife deve continuar em alerta. Camila Torres. Olá, Lilian. De acordo com a APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, vai chover agora à noite mais do que choveu ao longo desta terça-feira. O alerta de chuvas moderadas e fortes que foi emitido ontem foi renovado para hoje. No Recife, choveu em 24 horas 25% do que era esperado para todo este mês de maio. De acordo com a APAC, as chuvas fortes, elas já são esperadas nesta época do ano. De acordo com a Defesa Civil do Estado, houve registro de ruas alagadas, quedas de árvores e de barreiras, mas não há registro de vítimas ou de feridos. Em Olinda, a água entrou em algumas casas. Em São Lourenço da Mata, outra cidade da região metropolitana, os ventos atingiram ontem 75 quilômetros por hora. A Agência Pernambucana de Águas e Clima continua monitorando as condições do tempo e a previsão é de mais chuva ao longo da semana toda. Lilian. E a seguir, os preparativos para a festa de São João em Petrolina, no sertão de Pernambuco. A gente volta já. Brasil TV de volta e falando da queda das ações da Petrobras depois do anúncio de uma nova troca do presidente da empresa. É a 3ª do governo Bolsonaro. As ações da estatal abriram em queda de mais de 4%. Depois de 40 dias no cargo, José Mauro Coelho Filho deve ser substituído por Caio Paes de Andrade, atual secretário no Ministério da Economia. O novo indicado precisa do aval do Conselho de Administração da Petrobras para assumir a presidência. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. Falta menos de um mês para o Arrasta-Pé começar em Petrolina, no sertão de Pernambuco. A montagem da estrutura está a todo vapor e a previsão é de que passem por lá cerca de 50 atrações em 9 dias de festa, de 17 a 26 de junho. Cerca de 15 pessoas já estão trabalhando na montagem da estrutura do São João de Petrolina. Entre elas, Marquinhos, que participou da montagem do último São João em 2019 e estava com saudade disso. Muito tempo, 2 anos sofrido, que a gente sofreu sem ter essa nova festa, né? Essa festa que passou tanto tempo, 2 anos, por causa dessa pandemia, mas está voltando agora novamente. Vai vir com muito gás o povo de Petrolina para curtir esse grande São João.
A área do pátio foi isolada e a estrutura de ferro dos camarotes e restaurantes chegaram. Os trabalhos se concentram principalmente na montagem do palco. Este é o palco onde devem se apresentar cerca de 50 atrações regionais e nacionais em 9 dias de festa. Ele tem 18 metros de largura, 14 de profundidade e 15 de altura. É mais alto do que o que era montado no antigo espaço, que tinha algumas restrições por causa da proximidade com o aeroporto. A área do novo pátio de eventos Ana das Carrancas também é maior. São 5.500 metros quadrados, 10% a mais do que o antigo. Aqui serão instalados 10 restaurantes, 24 bares, 8 lanchonetes, 6 ilhas de vendas de bebidas, uma cidade cenográfica e um camarote. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Petrolina, Jorge Assunção, a previsão é de que tudo fique pronto com antecipação. Há 60 anos, o filme O Pagador de Promessas se tornava o primeiro filme brasileiro a vencer a Palma de Ouro, o prêmio máximo do Festival de Cannes, que é realizado na França e é um dos mais importantes do cinema internacional. E para comemorar esse feito, a versão do filme restaurada em São Paulo foi exibida ontem numa sessão especial no Cine Biju, reinaugurado este ano no centro da capital. Carregar uma cruz imensa nas costas por 7 léguas e ainda assim chegar em primeiro lugar. Ser escolhido simplesmente o melhor de um dos maiores festivais de cinema do mundo. O Pagador de Promessas é até hoje o único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro. O filme conta a história de Zé do Burro, um homem simples do interior baiano que, no desejo de pagar uma promessa a Santa Bárbara, enfrenta a resistência da igreja e o olhar muitas vezes perverso da sociedade. Devoção popular, conflitos sociais, intolerância religiosa e várias outras questões de um país em branco e preto que nem parece tão antigo assim. É o Brasil. Esse Brasil, né, de tamanho continental, né, em que você tem várias culturas, a cultura negra, a cultura indígena, a cultura do estrangeiro, né, do que chega, né, o francês, o alemão, o japonês. O que mantém esse país de pé está lá no Pagador de Promessas, é a cultura. Naquela época, o Antônio Pitanga tinha 21 anos e fez o papel do Mestre Coca. O Mestre Coca era um capoeirista, o cara que conhecia todos os recantos, os becos da Bahia, entrei em beco, saí em beco, uma Santa Madalena. Então esse era o Mestre Coca, né? O cara que estava em todas as áreas, né? Com a visão, né? de uma quase como um anfitrião da sua própria terra, da sua própria cultura, da sua própria arte, que era a capoeira. Tá entendendo? Então, o Mestre Coca, para mim, foi um presente. A última cena em especial continua intacta nas lembranças. Pois colocamos ele na cruz e dirigimos até aquela igreja que proibiu dele pagar a promessa e fecha a igreja, e a gente vai com ele na cruz e meus olhos enche de lágrimas. Olha que eu sou um cara que já fiz mais de 80 filmes. Protagonizado por Leonardo Vilar e Glória Menezes, a obra foi escrita por Dias Gomes em 1959 e virou cinema nas mãos do diretor Anselmo Duarte. Desde o início, o Anselmo estava muito convicto de que iria fazer uma grande figura no Festival de Cannes. E ele disse para o Dias Gomes, isso está no livro do Dias Gomes, e se você vender para nós esses direitos, eu garanto para você que eu trago a Palma de Ouro para o Brasil. O prêmio foi recebido no dia 23 de maio de 1962, um momento histórico e de muito prestígio para o Brasil. Mas aqui mesmo, a festa só aconteceu mais de um mês depois. É que o diretor e o produtor do filme acharam bem melhor voltar para casa de um jeito que, para eles, era bem mais seguro. O Anselmo e o meu pai não gostavam de viajar de avião. Então eles programaram a sua volta no mesmo navio que eles foram, que era o Augustus. E chegaram aqui no Brasil 40 dias depois de ter conquistado o prêmio a Palma de Ouro de Cannes. Houve desfile pelas ruas em carros de bombeiro e por onde passava aquela multidão acenava e gritava: Brasil, campeão mundial de cinema. O Aníbal tinha 14 anos na época
Ele é filho do Oswaldo Massaini, produtor do filme, e conserva até hoje um material precioso. O registro dos bastidores da jornada da equipe que venceu o prêmio. A exibição do filme restaurado no centro de São Paulo, nesta segunda-feira, não é apenas uma homenagem ao feito de 60 anos atrás. É também a preservação de um personagem que hoje, de chapéu e barba, representa o melhor da cultura brasileira. Nos traz a memória, continua viva, né? E faz com que esse cara aqui que vai fazer 83 anos, que fez com o filme com ele 21, né? Diga assim, que boa fonte. E essa fonte é que me mantém viva, a fonte da memória. Um feito e tanto, né? O Pagador de Promessas ainda é, até hoje, o único filme brasileiro vencedor da Palma de Ouro. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Desejo uma ótima noite para você. Até amanhã.